Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa Boa noite. noite. Vocês me ouvem bem? O áudio tá bom? Perfeito, Vlad. Tá assim. Show, beleza. É, Queria começar agradecendo aí o Candioto por ter compartilhado ali algumas questões. E aí eu vou iniciar, até montei uns slides aqui para a gente abordar esse tema, tá bom? E aí, se ficar claro para todos, a gente avança e já parte para os exercícios, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Já aparece para vocês aí, pessoal? Agora Sim. 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 Apareceu aí? Boa. Deixa eu só ajustar aqui. Como a gente tem menos exercício com cálculo, então eu montei mais alguns exercícios também, e aí a gente consegue fazer bastante, estressar alguns temas e tal, né? Como nas aulas anteriores, pessoal, fiquem à vontade, tudo bem? Se quiser fazer pergunta, qualquer colocação que vocês quiserem fazer, é só tirar o microfone do mudo. Se alguém não se sentir confortável, pode usar o chat também, aí eu vou controlando por aqui, tá? Então, para a gente começar, né? Primeiro, teve uma falha minha ali, tá? Quero pedir desculpa na aula passada. Aquela apresentação ela é mais um resumo dos conteúdos, né? E aí o que que aconteceu ali? Né? Não tinha no slide o percentual, e aí eu falei de cabeça 70%, né? E na verdade era 75%. Então foi um equívoco meu, tá? Aí eu fiz questão de pegar lá no site da SUSEP, né? Então tem um guia de orientação do segurado lá, e aí ele explica, né? Então a indenização integral é caracterizada quando os prejuízos, né, eles superem ali atingir ou ultrapassar 75%, né, do valor previsto na pólice, tá? Inclusive os exercícios consideram 75%. Eu acho que em algum momento tinha algum exercício que estava 70 e isso ficou na minha cabeça, tá bom? Mas lembre, 75%, 3 quartos, né? O que for mais fácil aí para vocês se recordarem, é, é o que acontece na prática, tá? Sobre esse tema aqui, alguma dúvida? Não, Acho que não, né? Acho que aqui já é mais, já tinha tranquilo. esclarecido ali no grupo também, né? Então acho que O aqui bom está é que agora não mais. esquece mais. Pô, bom, Marcelão, peço desculpa mesmo, tá? Foi falha minha ali. A gente acaba falando muita coisa de cabeça, né? E aí é óbvio que a cabeça falha, né? Então, me desculpem aí, espero que esse fato faça com que vocês não esqueçam mais que é os 75%, tá? Exatamente. E quando a gente olha para o valor de novo, tá? Teve uma alteração da SUSEP que eu não tinha pego para trazer para vocês, não tinha capturado essa mudança, tá? Que foi a L14 do 9 de 22, que, ao meu ver, ela facilita a vida de vocês, tá? Vai em linha com o que o Candioto mandou lá no grupo, né? E aí aqui eu peguei lá no site da SUSEP, né, a referência que eles publicaram, tá? Então, tem como se fosse um FAQ lá no site deles, né, que eles publicaram. E aí ele coloca, né, em que casos o valor da indenização poderá ser pago com base no valor de 0 quilômetro ou o valor de novo, né, que a gente considera ali. E aí aqui ele fala que as condições contratuais deverão estabelecer o tratamento a ser adotado, tá? Então, na verdade, vai ter que estar no contrato, vai ter que estar firmado no contrato. Por que que eu falo que para vocês fica mais fácil? Porque quando a gente tem uma regra geral que ela não precisa estar no contrato, vou dar um exemplo aqui, o prazo de graça para o seguro de vida. O prazo de graça para o seguro de vida é uma regra da SUSEP, né? Então a pessoa, se ela não pagar ali uma mensalidade, né, o seguro dela continua vigente. Isso é uma regra da SUSEP, né? E aqui o valor de novo, a SUSEP está falando que tem que estar lá, tem que ter um tratamento no seguro, no contrato. Dessa forma, se o planejar for perguntar algo em relação a esse tema, o que ele vai precisar fazer? Ele vai precisar explicar para vocês, né? Então, se ele quiser falar de valor de novo, ele vai ter que mencionar isso, tá?
E aí aqui fala, ó, assim como a norma não estabelece um prazo padrão, o consumidor poderá encontrar no mercado apólices conforme interesse de sua disponibilização por parte das seguradoras. Então, as seguradoras vão ter que entender ali o que elas querem vender, tá? E aí ele fala aqui, ó, em diversos prazos, como 30, 60, 90, 120 dias a partir do início da vigência da apólice, tá? Sendo que, quanto maior esse prazo, o valor do prêmio tende a ser maior, né? Então, talvez seja até uma pergunta que pode fazer, talvez, estressando aqui, né? Pô, se eu tiver valor de novo para a apólice ao longo do primeiro ano inteiro, consequentemente, eu vou pagar um prêmio maior, né? Eu vou fazer um desembolso maior. Por quê? Eu vou ter uma apólice que vai me garantir ao longo de 12 meses o valor de novo, né? Se eu for ali só na condição padrão, eu vou ter um prêmio menor, tá? E aí, para a gente explorar um pouco mais esse assunto, entrei lá no site da BB Seguros, peguei um contrato de seguro alto, tá? E aí eu fui lá ver a cláusula, né, que fala do valor de novo. Só para vocês verem isso aqui na prática, tá bom? Então aqui, ó, aqui é o valor de novo para o veículo 0 quilômetro e a garantia gratuita, tá? Então tem que constar nos contratos. E aí no caso aqui da BB Seguros, como que consta lá, tá? A pessoa tem que comprar o veículo, o valor do veículo tem que ser 0 quilômetro, né? Não pode ter tido um sinistro anterior com o veículo. Então, se eu tiver uma colisão e depois eu tiver uma perda total, eles não cobrem aqui no caso, tá? E o seguro tem que ser contratado em até 30 dias corridos da data de saída do veículo, ou seja, da data de emissão da nota, é o padrão aqui, tá? E aí aqui, essa aqui é a gratuita, reparem que eles cobrem de que forma, ó. Se for incêndio, roubo ou furto, até 90 dias o prazo de garantia. A colisão total, né, que aí é a batida que gera a perda total, eles cobrem por 6 meses. Tá? Incêndio tem uma incidência menor, roubo e furto tem uma incidência maior e colisão total também. Tá? E aí tem a possibilidade de você contratar a extensão disso por 12 meses. Tá? Seria a extensão da garantia. E aí você tem que pagar. Né? Então, trouxe aqui muito mais para ilustrar o que a gente falou ali no anterior. Tá? Tem um exercício que eu ajustei para que ele cobre dessa forma, e aí quando chegar lá, a gente também olha para ele de uma forma diferente ali, para validar isso que a gente está vendo agora, tá bom? Em relação a isso que eu trouxe, pessoal, da garantia ali do valor de novo, tem alguma dúvida, algum ponto que vocês queiram colocar? Professor, ficou bem didático aí o processo agora. Eu até complementando essa questão da segunda aí, que é o valor de novo, foi uma das questões também que caiu na última prova, né? Ela falava muito dessa questão e ele esticava até o prazo de 12 meses. Então tinha um momento lá que ele perguntava se do seguro até 12 meses e tal. E, assim, nessa interpretação agora, a gente pegando aqui, eu até conversei com um corretor lá que trabalha com a gente sobre esse processo e ele estava explicando, você sabe, Bradesco, por exemplo, padrão é 90 dias. Então, você fechou para Bradesco, padrão é 90 dias. Tudo que vai acima é adicional, né? Então, você pode ir adicionando mais prazo, caso você queira, só que você vai pagar mais para ter essa condição adicional dentro desse, né? Falhou aqui para mim só o final agora. Não sei se para os demais também. Você estava falando do Bradesco, Candioto, e aí falhou aqui para mim. Você acha que caiu aí, falhou para todo mundo. Beleza, Bruno. Eu fiquei meio Obrigado. Pode falar. Entendi. O corretor estava explicando para nós. Falhou de novo, tá, Candioto? Não sei se microfone, alguma coisa. Deixa eu ver só o comecinho da frase. Então, não sei se dá para ouvir agora dentro do processo. Não sei se dá para ouvir. Tô te ouvindo. Tá. O Bradesco ele tem um padrão do valor de novo para 90 dias, né? Tem um padrão de 90 dias. E quando você quer um prazo maior que isso, você acaba pagando esse adicional para essa situação, né?
que é a segunda caixinha que eu coloquei aqui embaixo, né? Então, no caso da BB Seguros, ela é 90 dias para incêndio e roubo e furto, né? E colisão total ela já dá 180. E aí, se você quiser expandir, acho que ele até caiu agora, a conexão dele. Não, não caiu não, ele está aqui, mas está no mudo agora. Aí, se você quiser expandir, né, você paga um adicional. Você queria fazer alguma colocação, né, Bruno? Queria, queria, queria. Eu fiquei confuso, porque e depois posso ser que eu esteja completamente errado, tá? Mas nos materiais, quando eu li carro novo, os caras tinham até mais ou menos obrigação de 6 meses devolver o seu valor, sei lá, o valor do carro novo. Agora, pelo que você está falando aqui, deu uma mudada nisso ou não? Ou eu que estou misturando assuntos? Não, vamos lá, importante. O Candiotto trouxe que tinha uma divergência do que eu tinha apresentado e do material, né, de um outro material que ele estava olhando lá do Planejar, tá? E aí teve uma alteração, aqui está até a data, tá na tela aí, aqui na verdade, né, que é da SUSEP, que foi em setembro 22, tá? É, e aí, cara, tem algumas alterações que acontecem no mercado que são alterações mais amplas, como está tendo agora da Previdência, por exemplo, né, do resgate. E tem ajustes muito pontuais que, por mais que a gente tente monitorar, às vezes acaba passando, tá? E aí, essa nova orientação da SUSEP, ela mudou ali uma parte em relação a isso, tá? Então, sai aquela questão dos 180 dias, e o que entra agora, Bruno, é mais fácil, porque cada apólice vai ter uma regra. Se cada apólice tem uma regra, se não existe uma regra padrão, né? Se o planejar resolver cobrar no exame, ele vai ter que te informar qual que é essa regra, entende? Porque antigamente ele poderia te falar assim, ó, fulano de tal bateu o carro, 0 em 5 meses. E aí você tinha que lembrar, tinha um prazo de novo, valor de novo e tal, que ia até 6 meses. E agora não, se eles quiserem cobrar alguma coisa, eles vão ter que te contar. Porque eu posso ter um contrato que é de 6 meses, como era o padrão anterior, tá? Mas eu posso ter contrato com datas diferentes, tá bem? Então, foi essa mudança aqui. A gente vai conduzir a atualização dos materiais, obviamente, mas acho que vale já deixar pontuado aqui. Por isso que eu fiz questão de montar um slide, não só falar, não, realmente mudou, né? Que já validar aqui, porque eu sei que vocês estão na reta final e se preparando para a prova. Então, acho que é um ponto que precisa ficar claro nesse momento. Não, agora eu entendi. Então mudou mesmo. Não, beleza. É aquela coisa, né? A prova ela tende a não entrar muito em detalhe, que senão fica duvidoso, tem que voltar a questão, etc. Então, beleza, deve ficar claro agora que ele vai ter que especificar se vale por 90 dias e se o cara quiser estender tem que pagar ou não. Enfim, nesse âmbito que você falou aí. Eu acho que eu entendi, tá claro. Show. Esse ponto que você colocou é um ponto legal para eles perguntarem, tá? Fulano de tal foi fazer o seguro de um carro zero. A seguradora propôs inicialmente valor de novo por 90 dias, porém ele entende que é importante ter o valor de novo por 12 meses. Nesse caso, o prêmio é maior, o prêmio é menor, tem mais sinistralidade, e aí, na verdade, o prêmio é maior porque ele vai garantir o valor de novo por 12 meses, né? Então, essa seria a resposta correta ali. Seria uma pergunta que eles poderiam colocar, tá? Que aí valida o conhecimento e entendimento de vocês sobre o que é prêmio, o que é sinistralidade. Eles conseguem dar uma mesclada aqui, tá bom? Tem um exercício que eu coloquei aqui que vai explorar esse tema, aí a gente também consegue, de alguma forma, validar ali o que a gente está conversando agora, tá? Não sei se eu já falei para todo mundo, mas quando eu estou olhando para o lado, tem outra tela aqui, tá, galera? Não é que eu estou disperso, não. Bora Deixa lá, eu vamos fazer, fazer. deixa Pode eu só fazer falar. uma observação aqui, ó. Nessa tela que você colocou agora aí, por exemplo, eu faço um seguro com o carro valor de novo, tá? Então, seja, 108, por 180 dias, se eu tiver algum sinistro, tal, etc. Esse incêndio, roubo e furto, ele não está tudo englobado, porque até 90 dias eu fiquei confuso nessa parte aí, porque quando você contrata um valor de novo, se o carro sofreu um incêndio e perda total, e tiver lá mais de 90 dias, eu vou receber o valor de novo. É isso? Eu entendi É, errado. é que aí, no slide anterior eu peguei o que a SUSEP está orientando.
A orientação da SUSEP é que a regra do valor de novo deve estar prevista em cada cláusula, em cada contrato, tá, Luiz? E aí, por que eu trouxe esse? Mais para exemplificar para vocês, ó, cada contrato vai ter uma regra. Esse aqui, por exemplo, é assim, tá? Então, nesse contrato da BB Seguros, se o sinistro for decorrente de incêndio, roubo ou furto, o prazo de novo é 90 dias. E para colisão total é 180 dias. Tudo bem? Isso eles dão de graça para quem faz seguro de carro zero. A pessoa não paga nada a mais. E aí tem a que eu coloquei aqui embaixo, né, esse segundo quadradinho, que é a extensão da garantia, que é que você consegue estender ela por um prazo maior, tá? Então, o que acontece agora é que você não tem uma regra da SUSEP falando assim, ó, é 180 dias para todo mundo em todos os casos. Não tem essa regra. A regra vai estar disposta na apólice de cada seguro, tá? E aí cada seguradora vai trabalhar de uma forma. Então, nesse exemplo que você trouxe aí, incêndio, roubo e furto. Se acontecer isso daí por 100 dias, por exemplo, tá? Valor de tabela do usado. É valor de tabela do usado. Exato. Só colisão total. Nossa, isso aí ficou complicado, né? Ficou mais confuso, né? Mas pro lado de vocês para a prova, Luiz, é menos confuso. Não, entendi. Porque você não precisa decorar nada disso. Na prova, se ele for falar de valor de novo, ele tem que te contar os prazos, ele tem que te dar a regra. Porque você pode ter várias regras, né? Então ele tem que te contar qual que é a regra. É mais ou menos como quando eu falava lá das entidades fechadas de previdência, que cada uma tem uma regra. E aí, pô, a prova vai te perguntar alguma coisa mais macro ali, né? Ela não vai perguntar muito no micro, porque cada uma tem uma regra. Aqui ficou na mesma, tá? Então, se eles forem te perguntar alguma coisa, você tem que saber o que é o conceito de valor de novo. Acho que isso é essencial. Se isso ficar claro para vocês, qualquer pergunta que vier, aí a partir da interpretação ali vocês vão conseguir encontrar a resposta, tá? O conceito de valor de novo só para recapitular aqui, né, que é o cerne do tema, né, e a gente acabou falando pouco hoje, falou mais na aula passada. O que é o conceito de valor de novo? Eu compro um carro 2024, tiro ele da garagem, da concessionária. A concessionária me vende ele pelo preço de tabela lá do 0 quilômetro. E na tabela tem o preço do 2024, que é menor do que o 0 quilômetro, tá? Se eu tiver um sinistro que for coberto por valor de novo, eu vou receber qual o valor? O do 0 quilômetro, não do 2024, para repor ali o meu bem, né? Então, o racional é esse que tem que ficar claro para vocês. Agora, o prazo, vocês não precisam se preocupar, porque se for falar disso, a prova tem que mencionar o prazo. Mais algum ponto que alguém queira colocar aqui, pessoal? Ficou claro agora, Luiz? Sim, ficou claro. Na real, fica uma dica também, quando a gente comprar um carro zero, para a gente tomar cuidado ali no trato com a seguradora, com o corretor, né? Que é uma cláusula importante, né? Então, a gente já fica mais atento também na hora de sugerir para o cliente e tal. Bora lá, então. A gente vai começar agora os exercícios, tá? Vocês vão ver que os exercícios aqui, né? São exercícios de uma complexidade matemática imensurável com os módulos 1, 2 e 3, tá? Então, os módulos 4, 5 e 6, alguém mandou no chat aqui. Já mandou a resposta. Boa, Brunão. Vou deixar o chat aqui do lado. Então, os módulos 4, 5 e 6, vocês vão ver que a complexidade é menor para a matemática, tá? Mas é importantíssimo que os conceitos estejam claros para vocês, tá? Esse exemplo aqui é ó. Vamos lá. João possui um seguro de vida com capital segurado de 200 mil, pelo qual paga prêmio mensal de R$ 200. Com vencimento todo dia 10. Ele deixou de pagar seu prêmio, com vencimento em 10 de 3 de 2019, e faleceu em 15 de 3 de 2019. Nesse caso, seus beneficiários receberão. E aí, a gente entra naquela seara de que, se o conceito não está claro para você, por mais que seja um exercício de, ao meu ver, de baixa complexidade, perto do que a prova pode cobrar, possivelmente é um ponto que você vai deixar na mesa, né? Então eu lembro vagamente lá que tem um negócio chamado prazo de graça. Então se tem um prazo de graça, a família vai receber os 200 mil, né? Na verdade, não é exatamente os 200 mil que ela vai receber, né?
que a família vai receber os 200 mil menos o que ele tinha de débito. Então, isso aqui chama prazo de graça, porque eu continuo com o serviço vigente, mesmo você tendo um atraso comigo, mesmo o João com atraso, a seguradora mantém o serviço dele vigente, tá? Ela vai cortar o serviço no não pagamento da terceira parcela. Então, ele não pagou 10 do 3. Se ele não pagasse 10 do 4, se ele não pagasse 10 do 5, aí o seguro seria cancelado, tá? Então, como bem colocou aqui no chat o Bruno, alternativa A, tá? 199.800, fiquem atentos, essa é uma regra estritamente para o seguro de vida, tá? Então, lembrem disso também, que é um ponto importante aí. Bora lá, exercício 2. Uma empresa do setor de tecnologia está prestes a lançar uma fábrica inovadora. Para tal, esta deseja contratar um seguro. Após diversas cotações e um longo processo de negociações, houve um ABC. O capital segurado é elevado. Aqui, pessoal, então o que acontece? Ó? A seguradora vai fazer lá um seguro, né, de uma fábrica, tá? E ela vai cobrar um prêmio por isso e ela também vai assumir um risco, certo? O que acontece, né? Por que ele está, o capital é elevado, né? Por que ele está trazendo isso, tá? Lembram lá do conceito da... vale recapitular aqui, tá? A reserva técnica nada mais é do que o dinheiro que a seguradora tem que ter guardado para garantir a sinistralidade média da carteira dela, tá? Então, pensa assim, ó, a seguradora foi lá e vendeu R$1 milhão de prêmio, ela assumiu capital segurado, mais fácil, de seguro alto. E ela tem lá no cálculo dela uma sinistralidade média para esse R$1 milhão. Então, vamos pensar que deu R$20 mil. A SUSEP vai olhar e vai falar, ó, você tem essas apólices que você está emitindo agora de R$1 milhão, então você precisa incrementar a tua reserva técnica em R$20 mil, né? Se ela assume um risco muito grande de uma empresa, tecnologia, né, valores muito elevados, possivelmente ela vai ter que aumentar mais a reserva técnica dela. E aí pode ser que ela não tenha recurso suficiente, tá? Então vamos ver qual das alternativas melhor ilustra aqui, né, o exercício, tá? Então o capital segurado é elevado, fazendo com que a seguradora compartilhe o risco com a SUSEP. Negativo. O que ela pode fazer é compartilhar o risco com uma resseguradora, tudo bem? Fazer uma apólice de resseguro. Não precise rever sua reserva técnica, tendo em vista o elevado prêmio pago pelo segurado. Não parece com nada, não lembra de ninguém essa alternativa, né? O prêmio ser elevado não tem nenhuma relação, né, com ela não precisar mitigar o risco, tá? Precise rever sua reserva técnica e possivelmente contratar um resseguro. Essa alternativa aqui é a correta. Vamos ver por que a D está errada, tá? Busque um crédito no mercado para equilibrar sua reserva técnica. Se eu posso repassar parte do risco para um terceiro, para uma instituição de resseguro, ao invés de assumir esse risco, né, então eu repasso ele para um terceiro. Se eu posso fazer isso sem grandes custos, mitigando o meu risco, por que eu iria olhar como primeira alternativa buscar um crédito, né? Então, a alternativa que melhor ilustra aí essa situação, pessoal, alternativa C, de casa, tá? Tá afiado, hein, Brunão? Boa, garoto. Vocês vão ver que esse módulo, tá? O Candioto já fez lá na prova, ele é um módulo de atenção na leitura, tá? E cada pergunta aborda alguns conceitos. Então, diferentemente de, por exemplo, do módulo de previdência, que às vezes você vai ter 2, 3 perguntas do mesmo tema, aqui, pessoal, a tendência é que todas as perguntas sejam de temas distintos, tá? Então, vocês terem um conhecimento amplo de tudo que a gente tratou, e aí não são assuntos de extrema complexidade, mas são muitos assuntos, né? Somados lá
ao que a gente tem, né, de outros módulos, que aí tem uma enormidade de temas, né, então fica bem pesado aí para vocês, tá? Vamos lá para o exercício 3, tá? Eu lembro que ao longo da pandemia caiu uma pergunta desse tipo na prova, né? Acho que a primeira prova, se eu não me engano, a primeira prova pós-pandemia ainda não, né? Era pandemia, mas o primeiro exame realizado desde março 20, né? Onde foi declarada a pandemia. Então, ó, preocupada com o futuro dos seus filhos, uma mãe contratou um seguro de vida, o qual pagou por muitos anos. Depois de alguns anos, e com o seguro com os prêmios em dia, a segurada sofreu um mal súbito e faleceu. Primeiro ponto aqui, pessoal. Tá tudo certo nessa operação. Ela contratou um seguro de vida, ela estava com os prêmios em dia e ela teve um mal súbito e faleceu. Então, o que eu já sei até aqui é que ela está coberta, tá? E reparem que ele é um seguro de vida. Se ele é um seguro de vida, ele vai ser, no máximo, um seguro de vida inteira ou no seguro de vida temporário. Lembram disso? Vida inteira é aquele seguro que você leva para o resto da vida e o temporário tem uma data de saída, geralmente é 60, 65 anos, tá? E aí aqui essa pergunta ela é meio capciosa, por quê? Ó? Nesse caso, os beneficiários receberão capital segurado e por esse motivo, o que que eles vão pagar? Tá? E por esse motivo, eles pagarão. Então, ITCMD não tem, né, pessoal? ITCMD vocês veem lá no módulo 6 e é para transmissão de bens. Tá? Aqui, a alternativa B para confundir vocês. Por quê? O seguro de vida tem IOF, 0,38, inclusive. Só que o IOF é sobre o prêmio. Então, os prêmios que essa mãe pagou ao longo dos anos teve incidência de IOF. Tá? Aí, a alternativa C, imposto de renda sobre a diferença dos prêmios pagos e do capital segurado. Tá? Eu poderia ter algum imposto de renda, pessoal, se fosse um seguro de vida resgatável, em cima da fatia resgatável. Mas não é, porque se fosse, ele teria que me contar. Tudo bem? É apenas um seguro de vida. Simples assim. Tá? Então, a alternativa certa é a alternativa D, né? Então, nenhum imposto, não vai ter imposto, tá? As pessoas vão receber o valor do capital segurado ali. Boa, Brunão, mandou bem. Ô, Vlad, fazer só uma ressalva aqui rapidinho. Claro, Faz diferença do seguro temporário, você colocou, só para gente, só para recapitular aqui. Diferença do claro, seguro claro. temporário, do seguro temporário e o seguro total. Os dois são resgatáveis em vida, certo? Não, Temporário é aquele não. que tem um prazo. Seguro O temporário é seguro, aquele que você faz, ele tem um limite de idade, 60 anos, alguma coisa assim. Ele finaliza, exato, é esse. E aí, mas Candiota, nem sempre ele vai ser total. Ele pode ser ou não resgatável, né? exato. Então, vamos lá, a gente tem os seguros de vida. Quando a prova falar seguro de vida, tá? Ela está falando daquele seguro tradicional, onde eu pago um prêmio para a seguradora assumir o meu risco, tá? E de forma geral, ele não tem resgate. No máximo, ela vai falar que é um seguro de vida resgatável. Não tem histórico disso acontecer, até porque o seguro de vida resgatável é pouco usado na indústria. Porque quando você olha por dentro do seguro de vida resgatável, né, o que, que tem? Uma parte que é o prêmio pelo risco e uma parte que você paga para o dinheiro acumular. Né? Então, ele é um produto facilmente substituído por um seguro normal e um PGBL, um VGBL, né, que dá muito mais facilidade para a pessoa gerir ali o seu saldo. Tá? E os dotais são muito mais eficientes para quem quer resgate lá na frente. Né? Tem uma indústria que cresceu bastante nos últimos anos. Então, nessa seara, a prova ou tem tratado do de vida ou dos dotais. Né? E aí, quando falar seguro de vida, tá? Pode ser o seguro de vida inteira, que é aquele que você contrata e enquanto você pagar, você vai ter esse seguro até 70, 80, 90, 100 anos. Tá? Ou pode ser o seguro de vida temporário, que tem uma idade de saída que gira em torno de 60 a 65 anos.
Por ser um produto que te limita, que te coloca um prazo de saída, o seguro de vida temporário ele é mais barato. Tudo bem? Faz sentido para vocês? É um seguro que, se eu quiser levar para o resto da vida, eu não vou poder. Ele me limita um pouco, né? Inclusive, quando aumenta a chance de eu morrer, eu saio fora, né? A expectativa de vida do brasileiro é maior do que 60 ou 65 anos, né? A média. Então, eu saio fora antes de aumentar a chance de eu morrer. Mas ele é um seguro que é muito eficiente, e aí, se for uma pergunta mais consultiva, tá? Ele é um seguro eficiente, por exemplo, a pessoa teve filho com 40 anos e quer proteger o estudo dos filhos até os 60 anos. Um seguro de vida temporário atende muito bem a necessidade dela. Então, fiquem atentos, se vier uma pergunta consultiva e que enquadre do temporário, ele é mais barato, então faz mais sentido. Na seara dos dotais, tá? Que a prova historicamente tem trazido é o dotal misto, que é aquele que eu tenho o capital em vida, se eu sobreviver lá ao final do prazo, ou eu tenho capital por morte, né? E além do dotal misto, o dotal criança, vai ter até exercício que a gente vai fazer aí em relação a ele, que ao meu ver é um dos dotais, é um produto fantástico, tá? Por quê? Eu quero garantir o estudo do meu filho quando ele tiver 18 anos, e ele tem 1 ano, tá? Então, o que eu faço? Eu contrato um dotal criança para que ele tenha lá no final 200 mil reais. E aí esse valor é corrigido por inflação e tal. Mas o que acontece? Se eu morrer no meio do caminho, eu que sou responsável financeiro, se eu morrer, ele vai ganhar os 200 mil. Se eu sobreviver, ele ganha os 200 mil também. Então a chance do projeto dar errado está mitigada. Se eu fizesse essa operação com um plano de previdência, eu ia ter um risco, não ia? Porque eu estou pagando o plano de previdência. Mas se eu morro, o projeto do meu filho não acontece. Eu teria que fazer um plano de previdência mais um seguro de vida. E aí o Dotal Criança resolve essa situação. Deu para relembrar um pouco dos dois? Fez sentido para você, Candidoto? Dos Dotais e dos Vida? Sim, acertou na minha dúvida aqui. Beleza, Obrigado. valeu. Então bora lá, ó. Priscila já arriscou aqui, hein? Vamos ver. Ô, Vlad, desculpa tomar a palavra. Imagina, Israel, por favor. Basicamente, então, o seguro de vida ele só vai te pagar em morte e o dotal misto ele pode pagar em morte e vida. Essa seria basicamente a diferença. Perfeito. E aí, tem uma questão que é clara, né? Quando eu contrato um Dotal misto, se eu pagar os prêmios corretamente, eu vou receber. Ou eu ou minha família, não é? Então, o quanto você paga é muito próximo ao capital segurado. Tudo bem? Então, o seguro tem custos elevados, né? Ele tem um valor mais alto. Porque não tem almoço de graça, né, galera? Como que a seguradora vai pagar 500 mil lá no final se você pagou ao longo do tempo 200? A conta não fecha, né? Então, ele é um seguro que tem um custo elevado e que para situações como essa que eu exemplifiquei aqui do seguro criança, né, do Dotal criança, desculpa, ao meu ver é bem eficiente, tá? Ele acaba mitigando a chance de que o projeto não aconteça, né? Mais eficiente do que produtos de acumulação apenas, né, como previdência, como uma aplicação recorrente em tesouro, em fundos, enfim, qualquer outro produto. Esclareceu, Perfeito, Israel? Vlad, obrigado. Opa, perfeito, Imagina, querido. valeu. Obrigado. Vamos falar da Vanessa. A Vanessa é médica, atua no ramo da beleza estética. Ela realiza diversos procedimentos, ajudando seus pacientes a se sentirem melhor com sua aparência. Porém, os procedimentos agregam risco para a sua atividade. Pensando em se proteger de eventos inesperados de sua atividade, qual seria a sua recomendação? Tá? E aí aqui, pessoal, essa é uma cobertura que a prova tem criado um carinho ao longo do tempo, que é a responsabilidade civil profissional. Tá? Uma outra forma também de cobrar, acho que até que tem um exercício aqui, a gente tem uma lista longa para fazer, mas acredito que tenha um também, que a prova pode colocar para vocês é o seguinte, ela conta a história de uma pessoa, né? Não tem filhos, e aí põe a profissão também, e aí ela fala dos seguros abaixo, quais fariam sentido para essa pessoa, tá?
Então eu acho que todo mundo deveria ter um seguro de vida. Mas pelo que ele ilustra ali da história da pessoa, ele não coloca nenhuma vulnerabilidade para o seguro de vida, tá? Então fiquem atentos, né? Porque a pergunta geralmente traz um case e aí ela fala assim, ó, a partir das informações acima, quais coberturas atenderiam às necessidades dessa pessoa, tá? As necessidades da pessoa estão ali, então a gente tem que ser bem objetivo. Eu vou colocar um ponto aqui que o professor falou logo no começo que eu comecei a estudar para o CFP faz bastante tempo, mas que me ajudou a caminhar nessa trilha. A prova é de objetividade, não é de criatividade. Foca no texto, tá? Foca no texto. Tá escrito? Tá lá. Não tá escrito? Não tá. É que a maioria de vocês, acredito, estão na operação, atendendo o cliente, fazendo negócio, ou atendendo direto ou indiretamente, mas participando ali, né? E na vida real, tem um monte de informação adicional que não está dada e que você precisa levar em conta para proteger você, o seu cliente e tal. E na prova, pessoal, usa o que está no papel. Se a prova te contou, é relevante. Se ela não te contou, ela não pode te cobrar, tá? Então lembre que vocês vão usar as informações que estão descritas ali, tá? Então, exercício 4, alternativa C. Boa, Priscila. Vamos lá, exercício 5, tá? A prova adora esses exercícios aqui, tá? Um textão, um monte de alternativa, considere 1, 2, 3, 4, e aí você fica maluco fazendo. Mas vamos fazer sem ficar maluco aqui, ó. Diante de uma crise global, Simone perdeu seu emprego. Felizmente, ela conseguiu se recolocar em 6 meses. Porém, durante esse período acumulou algumas dívidas e deixou de pagar os prêmios do seguro de vida. Sabendo que seu seguro é antigo e que tem características que ela não encontraria em um novo seguro, ela decide solicitar a reabilitação deste junto à seguradora. Sobre essa reabilitação, considere. Então, vamos lá. O seguro deve ser reabilitado pela seguradora? A seguradora, então, aqui eu estou falando que ela é obrigada a reabilitar o seguro? Negativo. A operação é uma operação comercial. Uma operação comercial é um acordo entre as duas partes, tá? Se a seguradora não quiser reabilitar o seguro dela, ela não é obrigada, tá? A seguradora poderá solicitar reajuste do prêmio? Poderá, tá no direito dela, tá? Então, ela pode sim pedir ajuste no prêmio. Ela pode solicitar nova declaração de saúde e colocar novos prazos de carência? Pode. Na relação comercial, quem está muito interessado precisa ceder. Então, no caso aqui, a Simone está muito interessada em reabilitar o seguro. E a seguradora vai falar, bacana, está bem interessada? Então, para reabilitar, eu preciso de algumas coisas, tá? E aí, aqui, é uma situação que é necessária, tá? Para o seguro ser reabilitado, os prêmios em atraso deverão ser pagos, tá? Então, se ela ficou ali 3 meses sem pagar com cobertura, né, e agora ela quer reabilitar, porque se ela tivesse morrido, lembra lá do prazo de graça? Estava coberto, né? Então, a seguradora, o grande interesse, o grande benefício da seguradora em reabilitar um seguro, tá? É basicamente porque se ela reabilita o seguro, entra uma receita para ela, um prêmio por um risco que ela já correu. Então, aqui no caso, ela já ficou 3 meses sem pagar e ela não morreu. Então, quando ela pagar esses 3 prêmios atrasados, isso é receita na veia da seguradora, tá? Esse é o grande chamariz para a seguradora reabilitar um seguro, tá? Então, alternativa C, o pessoal mandando aí no chat, isso aí, alternativa C que é a correta aqui. Ô, Vlad, só uma questão nessa. Ali, ela não fala que, aqui, por exemplo, ela diz assim, ó, que ela deixou de pagar os prêmios do seu seguro de vida, mas não falou por quanto tempo, se foi por 1 mês, 2 meses, 3 meses ou 4 meses. Aí, nesse caso, você deduziu que foi 3 meses, 1 mês, ou o que que é? Subentende que cancelou porque ela fala que ela decide solicitar a reabilitação, então subentende que ela cancelou, né? Que foi cancelado pela seguradora. Israel tomou as palavras aqui que eu ia falar, isso aí. É mais ou menos quando a gente está na sala, né? Que aí a gente, um faz pergunta, o outro responde e tal. É essa dinâmica. É esse ponto aqui, tá, Luiz?
como fala que ela toma a iniciativa de reabilitar o seguro, né, tá subentendido que ele foi cancelado. Porque se fosse um seguro onde ela tivesse deixado de pagar 2 prêmios e não 3, ele não teria sido cancelado. E aí era só ela colocar ele em dia, né? Então ele era um seguro ainda vigente. Como ele menciona aqui que ela decidiu solicitar a reabilitação, subentende-se que o seguro foi cancelado, porque para um seguro ser reabilitado, ele Mas tem ele que foi, estar impreterível. mas ele foi cancelado por quanto tempo? Ele Depois não de detalha 4 o meses? prazo. Ele não Depois de detalha o prazo 5? aqui. Então, A regra da SUSEP é que o prazo de graça é por 3 meses, né? Então Mas ela dando uma deixou de pagar tumultuada, Vlad. 3. Nesse processo, assim, que nem eu tô pegando o colega está questionando, existe, assim, um prazo máximo que você tenha conhecimento? Depois de 6 meses ainda é cabível de reabilitação, 1 ano, ou tem uma tolerância, assim, que, tipo, não faz mais sentido ter essa reabilitação do seguro? Porque, teoricamente, se reabilitar, ele vai pagar tudo que ele deixou de pagar, né? Mas tem, Na assim, uma verdade, tolerância a partir se de... reabilitar, Candioto, ele vai pagar tudo que ele usufruiu, tudo bem? Porque ó, a regra lá da SUSEP é que no não pagamento do terceiro prêmio, o seguro é Não, mas, cancelado. por exemplo, assim, vamos imaginar que ela esteja 6 meses sem a... Cancelou, já está mais uns 3 meses para frente cancelado esse plano. Então, mas naquela Ela tenta vai pagar só voltar. 3. Faria assim. Ah, Porque pensa comigo, ó, é importante essa reflexão para ficar bem claro o processo para vocês. Pensa aqui. O seguro, ela teve cobertura por 3 meses até que ele fosse cancelado, certo? Depois que ele foi cancelado, ela não tinha as coberturas. Se ela sofresse algum sinistro com o seguro já cancelado, ela não teria direito. Então, naquele momento, a seguradora já não estava mais correndo risco, concorda? Então, se ela correto. decidiu reabilitar 6 meses depois, o que a seguradora, por hábito, faz é cobrar os prêmios do período que o seguro estava vigente, e aí provavelmente vai constar lá em contrato uma multa por atraso, né, uns juros, e aí vai ter juros e multa que essa pessoa vai pagar. Tá? Por praxe, é isso que acontece. A questão dos 3 meses é ali a regra do prazo de graça. Tá? Então, quando ela decidiu reabilitar, eu não sei se ela ficou os 6 meses, né, que ela ficou desempregada, ou se ela ficou 4. O que eu sei é que o seguro foi cancelado, porque senão não precisaria pedir a reabilitação. Tá? então, pelo que eu estou entendendo, é o seguinte: independente, o seguro foi cancelado, independente dela querer reabilitar ou não, se o prazo for 4, 5, 6 ou 7 meses, quem vai decidir se vai aceitar o seguro reabilitar ou não é a seguradora. Perfeito, Luiz. E aí, cara, o que acontece? Essa indústria de previdência e seguro, ela, ela é jovem, perto quando a gente olha para o mercado financeiro, para a estrutura de operação de crédito que a gente tem e tal. E aí, às vezes a pessoa tem um produto muito antigo que a seguradora lançou lá atrás, e aí é um produto que é muito bom para o cliente, mas que a seguradora precificou mal, que a seguradora colocou uma cláusula ali, uma cobertura que hoje ela já nem vende mais, sabe? Essas coisas vão acontecendo ao longo do tempo, né? E aí, quando é um produto desse, a seguradora nega, tá? Essa não é uma operação tão, tão comum, tá? Ela é uma possibilidade, tem algum histórico de prova e tal, então por isso que a gente aborda aqui. Mas eu já trabalhei em seguradora, pô, não sei se alguém é de seguradora aqui. Acontecer isso é bem mais difícil. Geralmente, o cara que é o comercial lá no dia a dia, né, ou o corretor, vai dar um jeito de vender um produto novo ali para a pessoa, achar um outro produto que atenda às necessidades dela, porque provavelmente se reabilitar ele não vai ganhar comissão. Então tem toda uma seara envolvida aí, tá? É, essa é uma possibilidade. E aí a seguradora tem que aceitar. E aí, para ela aceitar, ela vai falar: beleza, você quer fazer de novo, Simone? Você quer reabilitar esse seguro? Então tá bom, mas aquele prêmio que eu te cobrava já não dá mais. Eu preciso dar um reajuste naquele prêmio. Eu preciso de uma nova declaração de saúde. Não sei como é que você está agora, tal. Então, tudo isso daí vai ser a direito da seguradora, tá? Ela é obrigada a corrigir o prêmio? Não, não é obrigada. Ela pode pedir a correção do prêmio. Ela é obrigada a atualizar a declaração de saúde? Não, ela pode, tá? São direitos da seguradora, não obrigações dela, tá?
O que tem de obrigação aqui é que o segurado pague o período que ele teve cobertura e não foi pago. Algum outro ponto desse tema, pessoal? Não, aqui essa pergunta aí, essa questão é uma daquelas que você pode perder um tempo danado para ficar pensando na hora lá, se você não estiver por dentro, né? Uma sugestão que eu dou para vocês, pessoal, a prova do planejar ainda é no papel, né? E, pô, eu acho que a prova no papel ela ajuda, porque você vai anotando ali o que é relevante, sabe? E aí depois você vai ler o texto, você vai ler menos o texto, né? Então, uma sugestão que eu dou é leia o texto uma vez com calma e anota o máximo de informação. O que eu fiz uma vez, a primeira vez que eu fiz o CFP, eu fiz duas lá atrás quando eu passei. Eu tentava ler muito rápido, e aí o que acontece quando você lê muito rápido? Chega uma hora que você está fazendo a questão e você fala, peraí, qual que é a pergunta? Aí você precisa voltar e ler tudo de novo. E aí você é ineficiente. Então, uma sugestão é, lê o exercício com calma, anota. O Bruno falou que gosta do papel, né? Eu também aprendi a estudar assim, né, cara? Então, pô, hoje eu estudo para outras coisas, eu vou anotando, né? Então, tem uma galerinha chegando aí, uma turma mais jovem, que tem um racional diferente, né? Aprendeu de outra forma e tal. Mas se é algo que facilita para vocês, né? Façam as anotações, ajuda bastante, tá? E aí vocês vão otimizar o tempo, né? E aí vocês já vão matando as questões. Tem uma coisa que eu não fiz aqui, mas que acho que é importantíssimo para vocês, tá? Quando a gente bateu na 1 aqui, viu que a 1 tá errada, já vem aqui embaixo, pessoal, e mata. Então, de 25% de chance, já aumentou para 50% a tua chance de acertar, tá? A 2, ó, a 2 eu já sei que estava certo e a 3 também. E aí eu precisava matar pela 4, né? A 2 e a 3 eu já sabia que estava certo, tá? É que óbvio que aqui, além de acertar a pergunta, a gente queria estressar os temas e tal. Beleza, senhores? Beleza. Bora lá, exercício 6. Um segurado contratou um seguro de vida, pagou este por anos e anos. Devido a um acidente de trânsito, ele faleceu. Sua família, que são seus beneficiários, neste momento decidiram acionar a seguradora. Porém, para o espanto de todos, se depararam com a notícia de que poucos dias antes a seguradora havia falido. A seguradora quebrou, tá? Diante dessa situação, o que vai acontecer? Tá? Pô, Vlad, mas o histórico de quebra de seguradora é pequeno. É pequeno. Histórico de quebra de banco nos Estados Unidos também era pequeno, né? Ninguém achava que a IG ia... Só não quebrou porque o Fed comprou, né? Mas a IG literalmente quebrou à época, né? Então aqui, pessoal, uma coisa que tem que estar na cabeça de vocês, tá? Previdência e seguros não tem FGC. Tudo que está vinculado à SUSEP não tem FGC. E a SUSEP não cobre nada. A SUSEP não está aqui para cobrir nada. A SUSEP está aqui para regular o mercado, controlar a reserva técnica, fazer com que o mercado seja sólido. Ela está aqui para fazer o mercado sólido e não para dar solidez ao mercado. É diferente. Dar solidez ao mercado, falar assim, ó, o que acontecer aqui, deixa comigo que eu resolvo. Não é esse o papel da SUSEP, tá? Então, o pessoal colocou aqui no chat, né? Então, ó, receberão o capital segurado conforme contratado? Pô, não, a seguradora quebrou, né? Estão cobertos pela FGC? Também não, coberto pela SUSEP. SUSEP não tem dinheiro, SUSEP é um regulador, não é uma entidade com fins lucrativos, não é uma entidade que tem reserva para dar liquidez para o mercado, longe disso. Então aqui eles vão virar credores, vai entrar na fila lá para receber. Aqui no Brasil o histórico é pequeno, tá? Então para os segurados isso é bom, né? Final dos anos 90 ali, começo dos anos 2000, a gente teve algumas seguradoras pequenas com problema de liquidez. E aí tem um mercado como o nosso que é um oligopólio, né, que tem poucas seguradoras e grandes seguradoras, tem os seus problemas, né, porque os produtos são caros, né, você tem uma concorrência limitada e tal. Mas, por outro lado, nesse momento aí, o que aconteceu? A SUSEP bateu lá na porta do Bradesco e falou, Bradescão, deixa eu te falar uma coisa, tem uma seguradora pequena quebrando. Você não quer comprar, assumir ali a carteira? Porque
imagina uma seguradora quebrando, risco de imagem para o mercado de seguros, né? O Itaú Seguros, e assim por diante, você vai resolvendo os problemas, né? Porque, pô, para o Itaú, uma seguradora pequena quebrar pode fazer ele vender muito menos seguro, né? Antigamente era capa de jornal, hoje é viralizado nas redes sociais, então tem essa questão aí envolvida, tá? Exercício 7. Pensando em proteger sua empresa, mas também preocupado com os custos, com os prêmios mensais do seguro, o empresário resolve contratar um seguro empresarial, apenas com a cobertura básica de R$ 500.000. Sua empresa é uma confecção. Meses depois da contratação do seguro, acontece um incêndio acidental. Sem feridos, no qual o empresário receberá 450 mil de indenização. Selecione a cobertura adicional mais importante que ele deveria ter contratado para minimizar os impactos desse evento sobre a empresa, tá? E aí aqui, pessoal, se a pessoa passou rápido pelo módulo, não se atentou ali ao detalhe desse produto, corre o grande risco dela vir e gabaritar aqui, ó, risco de engenharia, né? Porque falou que foi um acidente, pegou fogo e tal, então danificou a engenharia da empresa, né? A estrutura, pode ir nessa linha, né? Mas a gente conversou aqui no encontro de segunda, né? E que, na verdade, o que é importante nesse caso, hoje teve um incêndio. Aí, até aqui, que você vai ter lá X meses, um período, a empresa vai ficar sem funcionar. A empresa sem funcionar por alguns meses, ela não vai pagar fornecedor, não vai pagar funcionário, não vai pagar imposto. Esses 450 mil vai servir para ela repor a estrutura e quebrar. Aí ela vai precisar da liquidez do sócio, de contar com caixa elevado, ou de contar ali com a parceria dos credores dela, né? Tanto dos clientes como dos fornecedores. E aí aqui, para minimizar realmente o risco, né? A cobertura essencial é a de lucros cessantes. Então, falou de algum negócio que tem risco estrutural, tá? Que é diferente, por exemplo, eu tenho um escritório de contabilidade. Pô, o escritório de contabilidade pegou fogo, meu amigo. Você vai comprar meia dúzia de computador, vai ficar em outro lugar e é isso, a vida segue, né? O risco é menor. Agora, uma fábrica, para ela voltar a funcionar, você tem toda uma parte estrutural ali que tem que acontecer e tal. Então, alguns negócios incrementam mais risco. E aí o exercício vai deixar claro ali na leitura, vocês vão conseguir capturar, tá bom? Olha lá, exercício 8. Esse exercício aí caiu numa prova 22 ou 23, tá? O pessoal trouxe para a gente tentou retratar aqui da melhor forma. Um determinado segurado teve perda total em seu veículo. Perda total, vocês já lembram, né? 75%. Que o professor errou, vocês nunca mais vão esquecer. Sabendo que este estava alienado, então aquele veículo financiado deu perda total. Acontece? Acontece com qualquer carro, né? Financiado ou não. Estava alienado a partir de um contrato de CDC, crédito direto ao consumidor. Escolha a alternativa que melhor representa a forma como se dará a liquidação desse seguro. Então vamos lá. Quando dá perda total no carro, né, a seguradora paga. E para a seguradora pagar, o que ela pede? A transferência do carro para o nome dela. Porque aquele carro, aquela carcaça, lembra que a gente falou? Ele vai virar um salvado, né? Ele vai virar ali um valor, né? Um valor que ela vai tentar transformar essa carcaça em recurso para recuperar parte dessa perda, né? Que ela vai ter ali por ter que indenizar esse segurado, tá bem? E aí aqui, como que essa operação vai acontecer? Então vamos lá, ó. A seguradora paga o segurado que pode ou não quitar o CDC? Pô, não faz sentido, né? Até porque para o segurado transferir o carro dele para a seguradora, o que precisa acontecer? Ele precisa estar quitado, né? Então não vai ser dessa forma. A seguradora não vai pagar para o segurado que pode ou não quitar o CDC, não faria muito sentido, né? A seguradora repassa o recurso integral para a instituição financeira e essa repassa a diferença do valor ao segurado. Pô, imagina, eu financei o carro no Bradesco, aí o seguro é na Allianz, aí a Allianz vai
pagar para o Bradesco me pagar a diferença. Confuso, né? Então, uma operação meio torta aqui, né? Não faz muito sentido, tá? E alternativa C, ó, a seguradora quita o CDC e paga a diferença ao segurado. Essa é a mais plausível aqui, né? E a D, ó, a seguradora paga o segurado e ele quita o CDC. O cara tem um carro, 100 mil financiado. A seguradora vai lá e dá 100 mil na mão dele. Você acha que esse cara vai quitar um carro que deu perda total para ficar ali com uma fatia muito pequena do valor, que às vezes financiou muito? Não vai, né? Não vai, não dá para contar com a simpatia do cidadão aí no caso, né? Então, a alternativa certa é a alternativa C, tá? A seguradora quita o CDC. Geralmente, o fluxo operacional, pessoal, qual que é? A seguradora vai falar só com o segurado, porque a relação dela é com ele, não é com o banco, independente do banco que seja, se é do mesmo conglomerado ou não. Então, ela vai falar, amigão, manda o boleto da quitação. Aí ele manda o boleto da quitação, e aí ela vai quitar, e aí depois ele vai ter que fazer o quê? Mandar o DUT assinado, né? Então, quando quitar, vai baixar a alienação, aí ele vai assinar o DUT, que é o documento único de transferência, o documento para transferir o carro, tá? E aí, depois que ele assinar o documento, quando ela transferir para ela, ela paga ele, tá? Então, nesse caso, ainda o segurado demora mais para receber aí o valor do veículo. Exercício 9, bora lá. Felipe é sócio de uma empresa juntamente com José. Uma das condições do estatuto da empresa é que os sócios devem fazer um seguro, pois em caso de falecimento, os sócios devem receber quantia suficiente para comprar a parte do falecido na empresa. Tá? Galera, isso é mais comum do que a gente imagina. Tá? Por quê? Tem alguns estudos que mostram que o grande problema das empresas são a sucessão. Então, eu sou sócio do Felipe. E eu sou sócio do Felipe. O Felipe não é sócio do meu filho, da minha filha. Eu não sou sócio dos filhos do Felipe, né? Se acontecer alguma coisa comigo, meus filhos entrarem na sociedade pode ser um problema, né? E aí já se tem uma cláusula para proteger todo mundo nessa operação, que tem que ter um seguro. E aí aqui eu preciso ficar atento. Por quê? Ó, o Brunão já mandou lá a resposta que ele acredita. Vamos ver se a gente chega na mesma aqui, Brunão. Nesse caso, né, que seguro que deve contratar? O seguro empresarial, tá? Aqui, se eu tiver na emoção da prova ali, não tiver muito atento, eu vou achar que é ele, né? Por que eu vou achar que é o seguro empresarial? Porque é para resolver o problema da sucessão da empresa e tal. E aí eu vou achar que é o empresarial. Mas o empresarial, ele cobre a estrutura da empresa, né? E aqui eu quero um seguro que cubra a vida do sócio, tá? E aí a gente fala que aqui, ó, seguro de vida. Então, beleza. Então, a A e a B eu já eliminei, né? Porque o empresarial não é de jeito nenhum. Sobrou de novo 50%. Geralmente, vocês vão se ver nessa sinuca na prova, tá? Vocês vão eliminar duas e aí vai sobrar duas ali como possíveis. Então, pode ser um seguro de vida e pode ser um seguro de vida. Então, a C e a D são viáveis. Tendo como beneficiária a empresa ou tendo como beneficiários os sócios, tá? E aí aqui tem um ponto importante que é o seguinte: se a empresa é beneficiária, vamos lá, no exemplo, eu e o Felipe, né? Aí eu e o Felipe somos sócios e tem um seguro no meu nome, onde a empresa é beneficiária. Eu morri. O que acontece? Esse seguro vai para a conta da empresa. E no caso, a empresa é metade do Felipe e metade dos meus herdeiros. Então, meus herdeiros vão ter metade do valor. O Felipe não vai ter o valor total para poder comprar parte dos meus herdeiros, né? Então, a alternativa certa é a alternativa D de dado aqui, tá? Seguro de vida tendo como beneficiários os sócios, tá? E aí, se um falecer, o outro recebe e consegue quitar ali a parte na empresa. Bora lá, exercício 10. Pô, pergunta de órgão regulador, de estrutura, pelo menos uma cai na prova, tá, pessoal? E aí, essa é aquela que vocês não vão deixar passar de jeito nenhum, tá? Então, ó, Carlos buscou seu gerente de relacionamento do banco para ajudar em seu planejamento financeiro. Ao final da assessoria, ele contratou alguns produtos de investimento e um seguro de vida. Ah, falou alguma coisa de seguro aqui. Boa. Passados 3 meses da contratação do seguro, Carlos foi ler sua apólice e algumas dúvidas surgiram diante do que lhe foi apresentado no momento da contratação.
Acontece, né? A pessoa não entende, às vezes alguma informação não foi passada tão no detalhe, né? A apólice ela é bem técnica, então às vezes o investidor lê a apólice e não entende e tal. Após acionar o serviço de atendimento ao consumidor, suas dúvidas ainda não foram sanadas. Nesse caso, ele deverá entrar em contato com o canal de atendimento ao banco, tá? Mas o produto que ele está reclamando não é produto do Bacen, né? E aí aqui a grande dúvida que é para gerar para vocês, né, é se é Bacen ou SUSEP. A pessoa pode acionar o Procon e é um canal importante, relevante para sanar a dúvida dela ali, o problema dela, mas não é o recomendado, tudo bem? O recomendado pelo SUSEP é que você acione ela mesma, né? A Previ, que não faz sentido nenhum, né, que é das entidades fechadas de previdência. E aí aqui poderia surgir a dúvida de Bacen, olhando pelo prisma de que o atendimento, a comercialização foi feita numa agência bancária, tá? Então aqui, alternativa certa, alternativa B de bola, a SUSEP, tá? E aí justamente pelo fato de que a gente está falando do seguro de vida. O canal de venda foi no banco, mas a minha dúvida é sobre um seguro de vida. Então eu devo acionar a SUSEP. Se eu acionar o Bacen, vai acabar no frigir dos ovos resolvendo o meu problema? Vai, tá? Mas a orientação é para você acionar a SUSEP. Opa, não, tá certo. Bora lá, exercício 11. Um cliente informa seu planejador financeiro que deseja proteger sua família durante 15 anos em caso de falecimento. Ele informa os seguintes dados: imóvel residencial de 3 milhões, apólice de seguro de vida de 500 mil, despesas totais de alimentação e escolar 290 mil por ano, 10% de honorários advocatícios, 4% de TCMD. Diante disso, o profissional informa ao cliente que ele necessita contratar um novo seguro no valor de. Aqui, pessoal, a gente precisa tratar com as informações que estão na tela, tudo bem? Ah, Vlad, a despesa de 290 mil para 15 anos tem um custo de oportunidade, né? Eles vão receber tudo de uma vez, mas eles não precisam usar tudo de uma vez, na verdade, eles podem alocar esse recurso, né? Então, eles podem investir. Podem, concordo com vocês, né? Realizando ali um planejamento é o que a gente faria. Ele me deu dados suficientes para chegar a essa conclusão, para fazer esse cálculo? Não deu. Eu vou tratar com as informações de tela, de papel, no caso, né, da prova do CFP, tá? E aí aqui, pessoal, o que eu preciso saber? Que o imóvel residencial, ele vai precisar de um seguro para a sucessão desse imóvel? Vai. Um valor relativo a 14% do valor do imóvel, tá? Então, eu vou pegar 3 milhões vezes 14%, 290 mil vezes 15, e o valor que eu encontrar, eu vou abater 500 mil. Porque esse cliente já tem o seguro de 500 mil. Então, eu preciso mitigar o risco dele. O risco aqui não está coberto até o momento, né? Fazendo essa conta aqui, vocês vão chegar em 4.270, tá? E aí bate aquela emoção, porque vai chegar uma hora que você vai fazer 14% dos 3 milhões, mais 15 vezes 290, e aí vai dar 4.770. Aí você fala, pô, o número está na HP, a alternativa está ali, né? Calma, e aí aquilo que eu falei, né? De ler com calma o exercício e tal, para que vocês consigam ter o discernimento ali de encontrar a alternativa correta. Tá ali na tela, tá, mas tá justamente para te enganar, né? Então fiquem atentos, né? E que nesse caso eu tenho que abater os 500 mil e a alternativa certa, a alternativa B de bola, tá? Opa, tá certo. Exercício 12. José preocupado com sua família no caso de sua falta, principalmente por ser o principal gerador de renda, contratou um seguro de acidentes pessoais. 2 anos depois da contratação, ele sofreu um mal súbito e faleceu. Sobre os seus seguros de acidentes pessoais, o que a gente pode dizer, pessoal? Será pago aos seus beneficiários? Será pago aos beneficiários desde que a doença não seja pré-existente? Não será pago aos beneficiários? Não será pago por estar na carência?
tá? Aqui, como eu falei para vocês, a gente tem que saber a cobertura básica de cada seguro. Se eu não sei a cobertura básica, eu estou vendido, tá? E aí, seguro de acidentes pessoais. E a cobertura básica sempre tem uma enorme correlação com o nome, né? Seguro de acidentes pessoais. Qual que é a cobertura básica? Morte acidental, né? E aí ele teve um mal súbito e morreu. Então ele teve uma morte natural no caso. Então a A e a B já estão erradas porque não vai pagar. E a D está errada porque ele não menciona nenhuma carência no texto, né? Então a alternativa certa é a alternativa C, de casa. Exercício 13. As operações de crédito são muito importantes dentro de uma economia. Parte delas tem seu risco minimizado a partir da contratação de seguros. A respeito do seguro habitacional, o que a gente pode dizer? Vamos olhar aqui de baixo para cima. Ó. Assume riscos relativos ao bem, apenas relativo ao bem. E eu preciso saber o que é o habitacional, né? Que é diferente do residencial. O habitacional é aquele que está plugado na operação de crédito imobiliário. Seu custo é fixo, independente do valor do imóvel, independente da idade do responsável? Claro que não, né? Essas são variáveis que impactam o preço, né? Então, a alternativa certa é a alternativa A. Assume apenas os riscos relativos ao bem e ao responsável ou responsáveis financeiros, né? Então, a alternativa certa é a alternativa A. Acelerei um pouquinho para a gente conseguir fazer o máximo possível até as 10h30, tá, pessoal? Ó, aquele exercício que eu tinha comentado com vocês, ó, vai falar dos 75%, vai falar do valor de novo, tem tudo aqui. Exercício 14. Seguro de um veículo 0 km foi contratado com cobertura compreensiva e preço de referência, além de cobertura para valor de novo por 180 dias. Sabendo que no ato da contratação, o veículo 0 km, o valor do veículo 0 km era de 80 mil, o prêmio pago foi de 4.200 e o mesmo dispunha de uma franquia para casco de 5.200, ele sofreu colisão, que gerou danos superiores a 75% do valor de referência. No momento do sinistro, o valor do veículo usado na tabela de referência era de 76 mil e o seu valor de referência para 0 km era de 82 mil. E aí aqui, pessoal, é uma salada, ele te conta um monte de coisa. A maioria você não vai usar para nada, é justamente para ver se você sabe o que ele quer. Por isso que ele te traz um monte de informação desconexa para ver se você está no caminho certo ou não, tá? Sabendo que o sinistro ocorreu 120 dias depois da compra do veículo, qual será o valor que o segurado receberá da seguradora? E aí aqui tem uma sacada importante, tá? Quando ele comprou o carro, qual que era o valor de 0? 80, que é a alternativa C. No momento do sinistro, o valor de usado é 76, que está aqui, e o valor de 0 é 82. Pessoal, o valor que eu vou receber é o valor no momento do sinistro, tá? Lá em 2020, 2021, o preço dos carros subiu bastante. Então, beleza, teve gente que contratou o seguro do carro quando o carro valia 70, e quando teve sinistro, o valor do carro de tabela era 90. Quanto que a pessoa recebeu? 90. Porque o seguro é para... Qual que é o objetivo do seguro? Repor uma possível perda patrimonial. Então, ele vai repor a perda no momento do sinistro, tá? Então, a alternativa certa aqui é a alternativa A, beleza? A gente conseguiu colocar os 75%, conseguiu colocar ali também a questão do valor de novo, né? Então, são vários conceitos que estão frescos para vocês, né? E aí que vocês vão usar eles lá para responder a pergunta, tá? Fiquem atentos. Pô, por que ele trouxe aqui a questão da franquia? Para te confundir, né? Quando eu uso a cobertura básica do seguro, então, por exemplo, seguro de carro, né? Deu perda total, eu vou receber o valor total do seguro. Não tem franquia. Franquia é sempre para as coberturas adicionais, tá? Para a cobertura básica, aquela mais relevante do seguro, não tem a franquia. Pensa assim, ó, ele receberia 82 mil menos a franquia. Ia resolver o problema dele de repor o bem? Não ia, né? Então, aí o seguro perde parte do seu sentido, tá? Então, por isso que aqui, para a cobertura básica, não se tem a franquia. E quando eu uso a cobertura básica, né, depois que... Vamos pensar em 120 dias. Ele contratou uma pólice para 1 ano. 120 dias depois,
a seguradora foi lá e indenizou ele com 82 mil. O que aconteceu com esse seguro? Acabou, pessoal. Acabou. Ele contratou o seguro para um ano, 120 dias depois teve um sinistro que deu a perda total e o seguro acabou. Pô, mas ele pagou o seguro para um ano. Isso, ele pagou para um ano. Se ele tivesse um sinistro no primeiro ou no dia 365, para eu não falar errado aqui, vocês ficarem rindo de mim aí no mudo, né? Então, se fosse no dia 1 ou no dia 365, nada muda, tá? Lembrem disso que é importante também. Exercício 15. Um filho, 32 meses após o falecimento do seu pai, descobre que o mesmo tinha um seguro de vida e que ele era seu único beneficiário. Sabendo que o seguro estava vigente no momento do falecimento do seu pai, ele deve. Então, o pai tinha um seguro de vida, faleceu, o filho demorou 32 meses para buscar os seus direitos. O que ele precisa fazer agora? Acionar um advogado para ajudá-lo a resolver essa situação? Negativo, não precisa chamar advogado nenhum aqui. Não tem nada a fazer, já que passaram mais de 24 meses. Ele perde direito ao capital segurado. 24 meses ele perde o direito? Põe interrogação aqui. Será que é isso? Acionar a SUSEP para que ela obrigue a seguradora a pagá-lo. Pessoal, a SUSEP não vai obrigar a seguradora a nada. A SUSEP vai obrigar a seguradora se ela se negar a pagar. O enunciado não falou que a seguradora se negou a pagar. Tudo bem? E a alternativa D, será que a Priscila mandou bem aí na resposta, Pri? Vamos ver. Ó. Reunir a documentação exigida pela seguradora e dar entrada no processo de sinistro. Isso aí, ó, o Bruno também mandou aqui. É o mais simples. Agora, se não está claro para mim que são 36 meses, ferrou. Aí eu vou ficar biruta aqui para fazer essa pergunta. Aí eu vou achar que é os 24, que está ali em cima, né? Então eu vou ficar provavelmente entre a B e a D. Tá? Então lembrem, se o seguro for para o segurado, 12 meses. Se for para o beneficiário, 36. Terceiros, lembra que terceiros são 3 anos, tudo bem? Se ajudar vocês aí, por mais que o filho não é um terceiro, né, conceitualmente, é só uma regrinha para ajudar a lembrar do número, tá? Que vocês têm uma porrada de coisa para decorar que eu sei para a prova. Ô, Vlad, fazer uma pergunta aqui sobre aquela questão de terceiro que a gente estava comentando antes e teve também uma questão similar dessa na prova. Dois carros, dois irmãos dirigindo lá o carro do mesmo dono, bate na estrada, ou um apartamento em cima do outro, tem uma sinistralidade, sabe? Você tem a questão do terceiro. Ele não pode acionar o terceiro porque ele é parente de primeiro grau, sócio ou uma similaridade próxima nesse sentido, né? Mas ele pode acionar o seguro, não sendo a cláusula de terceiro para fazer as coberturas, né? Perfeito, perfeito. Então, ó, vamos exemplificar aqui, só para você deu dois diferentes, né? Só para a gente ter um e materializar. Pai e o filho estão indo na estrada, um atrás do outro, aí o filho vai dar uma cacetada na traseira do pai, né? Se não fosse pai e filho, o filho acionaria a cobertura de terceiro dele para arrumar o carro do pai, porque quem bate atrás está errado, né? Conceitualmente ali, salvo exceções. Então, o filho bateu atrás, ele acionaria a cobertura de terceiro, mas o pai não é terceiro. Então, ele não pode acionar a cobertura de terceiro, tá? E aí, o que você falou está correto, tá, Candioto? Esse é o caminho mesmo. Então, o que o pai deve fazer? Entrar em contato com a sua seguradora e acionar a cobertura de casco. E o filho, para arrumar o carro dele, também vai acionar a cobertura de casco, né? O que muda aqui é que, nesse caso, aí os dois vão precisar pagar franquia, né? Se um usasse a cobertura de terceiro, não teria a franquia para um dos casos, né? Essa é a grande diferença aí financeira, pensando no âmbito da família, tá, Candioto? Mas o conceito é exatamente esse que você colocou. E aí o mesmo vale. Não, é porque eu me recordo de uma pergunta similar a essa na prova. Aí só vale eu ressaltar porque fixa também acho que aí se tiver uma pergunta similar na prova de novo, fica a dica para terminar. Ele vai tentar te ludibriar ali com a questão de você falar, não, tem que acionar a cobertura de terceiro, né? Esse módulo ele vai pegar pequenos conceitos e ver se eles estão claros para vocês. Os 36 meses do exercício anterior, se está claro para vocês o que é terceiro. Então, o outro do apartamento, só para ficar claro para todo mundo, o filho mora no apartamento de baixo, o pai mora no de cima.
E aí teve um vazamento do apartamento de cima no de baixo. Se não fosse pai e filho, né? O que você faria? Você acionaria a cobertura de terceiro, né? E aí, no caso, não é terceiro, então você não consegue acionar a cobertura, tá? Então, o ponto é identificar se é terceiro ou não, pessoal. E aí vocês vão achar ali o caminho correto para seguir, tá? Ó, vamos para o seguro de vida aqui. Vamos ver se a gente chega nos 20 aí. Tem mais 13 minutos, acho que dá tempo. Antônio Carlos contratou um seguro de vida ainda quando era bem jovem. Atualmente, Antônio tem 52 anos e esse seguro tem capital segurado de 250 mil. E o prêmio mensal de 245. Caso o seguro esteja com 2 prêmios em atraso e Antônio sofre uma morte acidental, o que a gente pode afirmar? Pô, morte acidental aqui, hein? E agora, o que acontece? Né? Seus beneficiários ficarão desamparados? Seus beneficiários receberão 250 mil, 249.510, ou seus beneficiários não receberão nada, já que o seguro está cancelado, tá? Então, olha como ele traz aqui vários conceitos para ver se está claro para vocês, né? Tem a questão do prazo de graça, tem a questão também de ser um seguro de vida e ser uma morte acidental. Pessoal, o seguro de vida cobre morte. Morte, qualquer causa, cobre morte, tá? Normalmente, comumente, quando a gente contrata um seguro de vida, esse seguro de vida tem uma cobertura por morte e ele tem uma segunda cobertura por morte acidental. E aí, comercialmente, o que a seguradora costuma tratar? Tá? Eles falam assim, ó, se a pessoa morrer de acidente, dobra o capital. Não é bem que dobra o capital. É porque se a pessoa morrer no acidente, o que vai acontecer? Vai executar a cobertura por morte e vai executar a cobertura por morte acidental. Se elas tiverem o mesmo valor, dobra a cobertura. Tá? Mas não é uma regra que dobra a cobertura, tudo bem? Se alguém tiver isso na cabeça, porque às vezes vendeu algum produto, já comercializou algum nessa linha, toma cuidado só para não levar isso para a prova. Tá? Essa é uma regra de alguns produtos. Trabalhei um tempo no Itaú, eu lembro que lá era assim e tal, eles usavam comercialmente isso como uma linha de atuação, mas não é uma regra dos produtos, né? Era uma característica do produto deles, né? Que aí funcionava para treinar o time de venda deles, obviamente. Então, aqui no caso 249.510, né? Eles vão receber, né? Abatidos ali os 2 prêmios que estão em atraso, tá? Exercício 17. Uma pessoa decide contratar o seguro de vida quando já está com 58 anos, tendo em vista que essa pessoa tem filhos gêmeos com 2 anos de idade e que eles são um grande motivo para a contratação desse seguro. Qual a modalidade de seguro de vida mais aderente à necessidade dela? E aí aqui a gente vai ter o Total Puro, que não atende à necessidade de muita gente, né? A gente já falou, ele é aquele seguro que paga só em caso de sobrevivência, não faz muito sentido aqui. A gente vai ter o Total Misto, que tem um custo elevado, né? E que aqui a pessoa não menciona que ela quer ter um dinheiro lá no final. O que ela fala é que ela está preocupada que ela tem filhos gêmeos com 2 anos, tá? E aí aqui um ponto que eu trouxe para vocês, vai ficar na dúvida do vida inteira e do vida temporário, tá? Essa pessoa tem 58 anos, tá? Então ela precisa de um seguro que cubra ela, né? Já que a preocupação são os filhos, que tem 2 anos, ela vai precisar ali de 18, 20 anos de seguro, né? O seguro temporário é aquele que ele tem uma data de saída, estão lembrados? Então, o seguro temporário provavelmente não vai atender na totalidade a necessidade dessa pessoa. Ela pode contratar um seguro temporário que cesse aos 65 anos. E ela vai falar, pô, no meio do caminho, porque eu ainda tenho um risco aqui para cobrir. Meus filhos estão com 9 anos, né? Então, pô, eu tenho um problema ainda para resolver. Então, o seguro de vida temporário ele é mais barato, mas nesse caso aqui ele pode ser um problema. Até porque essa pessoa, aos 65 anos, ela pode adquirir uma doença pré-existente, ela adquirir uma doença, ter algum problema que faça com que ela não consiga contratar um novo seguro, tá? Então, aqui o que vai atender melhor essa pessoa, tá? É o seguro de vida inteira, tá? Fiquem atentos aqui. Essa é uma diferença. O Brunão colocou que erraria fácil, agora já não vai mais errar, Brunão. No dia da prova você vai lembrar. Vida inteira a pessoa pode ficar até 100 anos. Óbvio, o prêmio vai ficando mais caro,
A gente sabe de tudo isso. Mas qual que é a necessidade dela? Pô, a necessidade dessa pessoa é ter um seguro enquanto até ela está mais velha, né? É uma situação da vida dela. Então, o que vai atender ela é o seguro de vida inteira, beleza? Ó, exercício 18. Vai numa linha similar aqui, ó. Mas vamos ver que ele vai por um... Ele pede para a gente escolher o produto mais aderente, tá? Eu montei esses exercícios porque o pessoal trouxe feedback que a prova estava trazendo situações desse tipo. E esse aqui o pessoal fala que cai um bem parecido na prova, tá? Acho que mudava o nome ali, né? O pessoal não sabia exatamente o nome, enfim. A Bel teve a felicidade do nascimento de sua filha na última semana. Vindo de origem simples, a Bel teve muitas dificuldades para concluir sua faculdade por questões financeiras. Para que sua filha não corra esse risco, qual seguro de vida ele poderia contratar para garantir que ela tenha recursos suficientes para realizar a faculdade, tá? E aí aqui, pessoal, ó, se ele contratar um seguro de vida inteira, a filha vai ter o dinheiro para concluir a faculdade só se ele morrer, certo? Então, se ele sobreviver, ela não vai ter. O seguro total, ela vai ter o dinheiro só se ele sobreviver, né? Se ele morrer, ela não vai ter. Eles são inversos aqui. Concorda que o vida inteira e o temporário, a única diferença entre eles, né, é que esse aqui tem uma data de saída e esse não tem. E diferente do exercício anterior, eu não sei a idade do Abel, né? O Abel pode ser jovem, tá? O seguro total criança é o seguro que vai atender aqui a necessidade do Abel. Por quê? Ó? O total criança é aquele seguro que ele vai receber em caso de morte ou sobrevivência. O que o Abel quer? Que a filha dele tenha dinheiro para fazer a faculdade, correto? Se ele morrer ou se ela sobreviver, ela vai ter dinheiro para fazer a faculdade. Resolveu o problema do Abel. Simples assim, tá? Os outros produtos, eles resolvem em uma única situação. E aí, provavelmente, você teria que contratar um segundo produto, né? Mas aqui ele está falando dos produtos abaixo, né? Qual seguro de vida ele poderia contratar para garantir, né? Desses que estão aqui, tá? Ele deu essas alternativas. Ah, ele poderia contratar um vida inteira mais um PGBL? Poderia, é uma alternativa, tá? Ou um temporário, se ele for mais jovem, mais um PGBL? Também poderia, tá? Boa, Brunão, vai colocando os conceitos para dentro aí, vai maquinando. O temporário é aquela pessoa que precisa do seguro e ela ainda é mais jovem, ela tem um objetivo mais transitório ali, não é alguma coisa de eterno, tá? E ela é mais jovem. O temporário acaba enquadrando mais para essa galera. Você acha que quando se cair para ser o temporário, no enunciado vai ter em algum momento falando que o cara tem filha, e ele tá com 35, 45 anos, é mais ou menos isso? Acho que vai nessa linha. Porque Vai aí ter ele que vai ser. falar, ó, eu quero o segurado, o cliente está preocupado em se proteger pelos próximos 20 anos e hoje ele tem 35. Aí você fala, pô, temporário para ele é mais barato, porque o objetivo dele é esse. 20 anos e ele tem 35. Se ele Sim. contratar um de vida inteira, ele vai pagar um prêmio maior. Então, o teu papel ali é achar o que vai otimizar, né, para ele o planejamento. Então, o que vai otimizar nesse caso é o temporário. Beleza, tá ficando claro. Boa. Para isso que serve o simulado, essas aulas aqui, esses bate-papos, para aparar algumas arestas aí, se vocês chegarem voando no dia da prova. Bora lá, ó, 19. Uma seguradora foi acionada por um sinistro em um veículo. O que desobrigaria a seguradora com relação a tal sinistro? Pô, pessoal, 10h30 da noite, dá uma sopa para o professor aqui. O que desobrigaria, ou seja, o que faria com que a seguradora não precisasse pagar, tá? Caso o condutor do veículo fosse o responsável pela colisão, pô, então eu estou dirigindo meu carro, eu tenho seguro e eu errei. Eu não fui imprudente, eu não estava dirigindo que nem um louco a velocidade absurda, mas eu cometi uma falha ali, né? Acabei gerando uma colisão. Eu fui o responsável. Mas eu ser o responsável e eu ser imprudente e eu fazer isso de forma premeditada é muito distante, tá, pessoal? Então fiquem atentos, A está errado. A B, caso o veículo fosse utilizado para um fim diferente daquele mencionado na proposta. Pô, falei que o veículo era para passeio e o veículo é para entrega do Mercado Livre. Pô, aí não tem como, né? Aí a seguradora vai colocar em xeque, porque ela assumiu um risco, que é um veículo usado para passeio,
e aí ele virou um carro de entrega, tá? Vamos ver a alternativa C e a D, ó. Caso o veículo fosse roubado a ser estacionado em uma via de grande fluxo. Pessoal, quando você coloca no seu seguro que você guarda ele na garagem coberta, que é um portão automático, às vezes eles perguntam, né? Que guarda na garagem, enfim. Isso não quer dizer que você não pode parar ele na rua, tá? Isso quer dizer que, habitualmente, quando você estiver em casa, ele vai estar na garagem, tá? O que não é recomendado, que pode gerar problema, é você mora num apartamento que tem garagem. E aí, ao invés de parar na garagem, você está em casa e você para na rua. E aí, você falou para a seguradora que no teu prédio tinha garagem. Aí tem um problema. Porque onde você fica mais tempo? Em casa, no trabalho. E os outros lugares? Os outros lugares, você fica de forma aleatória. E esses que você fica de forma aleatória, você pode parar o carro na rua. Não tem um problema, tá? O seguro serve para isso mesmo. E caso o sinistro tenha ocorrido a mais de 300 quilômetros, essa questão de raio do endereço, né? É muito mais ali para uma possível cobertura de guincho e tal, né? Que é uma assistência. Então aqui é mais para tentar confundir vocês. Beleza? Então o certo aqui é a alternativa B de bola. Ó, para fechar aqui, vamos fazer a última. O marido de Isabela está limpando a janela de sua residência, quando acidentalmente ele derruba a embalagem de um produto de limpeza. A embalagem danifica o veículo do vizinho, que estava parado no estacionamento do prédio. Que cobertura atenderia a necessidade de Isabela nessa situação? Tá? E aí aqui volta sempre no mesmo cerne, né? Se eu tenho uma boa referência do que é cada coisa, me ajuda, né? Então, pô, roubo e furto eu sei que não é, essa aqui tá absurda, né? Pô, acidentes pessoais, mas foi um acidente que o marido dela derrubou, né? Um acidente de uma pessoa. Pô, não, cobertura de acidentes pessoais é o acidente acontecer com a pessoa, né? Então não tem nada a ver aqui. Cobertura básica do seguro residencial. Não, cobertura básica do seguro residencial é incêndio, queda de raio, explosão, aeronave. E aqui vai entrar a responsabilidade civil familiar, tá? Pessoal, a gente finaliza aqui os exercícios, a gente conseguiu fazer aí uma quantidade bem significativa em relação ao tamanho do módulo lá no dia da prova, tá? Acho que foi importante investir ali parte do tempo, né, no começo para a gente falar sobre aquelas questões que ficaram, vamos considerar, pendentes ali, né, da aula anterior, tá? Queria aproveitar esse tempo final aqui, independente do horário, enfim, fiquem bem à vontade, para ver se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer, por favor, fiquem bem à vontade. Vocês estão cansados, né? Posso tirar só uma dúvidinha? Voltando lá Ô, no Luiz, vida, manda aí. no Vida Inteira e Dotal Criança. Tá. O Vida Inteira é só porque ele é mais caro, por isso que eu faço o Dotal Criança? Não, ó, bom ponto, Luiz. O Vida Inteira, ele é mais caro quando eu comparo ele, tá, com o temporário. Tudo bem? Então, essa questão dele ser mais caro é numa comparação com o temporário. Por quê? Tanto o seguro de vida inteira como o temporário são aqueles seguros mais tradicionais, que eu pago mensalmente um prêmio e que, em caso de falecimento, o meu beneficiário vai receber um capital. Tudo bem? E aí o de vida inteira eu posso ficar independente da minha idade, e o temporário eu sei que eu tenho uma idade de saída. Tá? Então, se a pessoa ela é mais jovem, o temporário atende bem ela para os objetivos. Tá? Se ela já é um pouco mais velha, possivelmente ele não vai atender. Benefício do temporário, ser mais barato. O problema dele é que uma idade ele acaba. Tá? O Dotal Criança tem uma característica um pouco diferente. O Dotal Criança, assim como o Dotal Misto, tá? São seguros que pagam em caso de morte ou sobrevivência, tá, Luiz? Então, voltando lá para o case do pai que queria garantir o estudo da filha e tal. Ele quer garantir o estudo da filha, beleza? E aí ali, né, se ele quer garantir o estudo dela, entende-se que ele quer garantir independente dele estar vivo ou não, independente dele estar ali ou não. Então, se ele contratasse o seguro temporário, mesmo que ele for jovem, né, se ele sobreviver, ela não vai receber o capital. Concorda comigo? Porque se ele sobreviver, ela não recebe o capital. Então, resolveu o problema dela ter o dinheiro para a faculdade? Não.
eu precisaria de alguma outra medida, né? Dele fazer uma reserva financeira, dele poupar em algum lugar. Mas só contratando o seguro temporário, eu não consigo resolver o problema dele. Já contratando o Dotal Criança, eu resolvo o problema dele. Porque o Dotal Criança ele paga em caso de morte ou sobrevivência do responsável financeiro. Então, colocou lá para ela até os 18 anos dela. Se ele morrer no caminho, ela recebe o valor. Se ele sobreviver, ela recebe o valor no final. Tá? Então, o Dotal Criança ali naquele caso, ele resolve a necessidade do cliente ali, do Abel, no caso. Tá? Consegui ser mais claro agora, Luiz? Sim, foi. É que o vida inteira, eu me confundo com vida inteira, porque ele também, caso ele morra, a criança também vai receber, né? Não é isso? Mas se ele sobreviver, Se ele sobreviver, ela não a vai ter o criança não dinheiro para a recebe. faculdade, concorda? Ah, sim, correto. E Beleza. o cerne ali da pergunta, né, ele quer garantir que ela tenha recurso para fazer a faculdade, né? Ele coloca essa informação, tá? E aí é O esse vida, problema que eu preciso resolver para ele. o vida inteira seria, por exemplo, dá um exemplo, o vida inteira para O vida inteira, fazer um seguro. vou dar um exemplo, ó. É, um casal, os dois têm 60 anos de idade, não tiveram filhos, e eles resolveram agora adotar duas crianças. Resolveram ter agora o sonho de ser pais, tudo bem? E um medo deles, uma preocupação deles é com o futuro dessas crianças, caso eles venham a faltar, certo? Como ele já tem 60 anos, o seguro de vida, o seguro temporário não resolve o problema deles, né? Porque já está perto da data de saída. Já o seguro de vida inteira, eles podem ficar, né? Então, pensando em proteger os filhos na falta dos pais, esse seguro faz sentido, né? Agora, para atingir um objetivo como de guardar recursos para estudar, para uma faculdade, aí o Dotal Criança é o que faz mais sentido. Ah, beleza. Ok. O vida inteira é quando a pessoa precisa da cobertura, mesmo tendo uma idade mais avançada. Aí que ele faz sentido, tá? Acho que essa é uma boa forma de lembrar, tá? Pô, a pessoa vai precisar da cobertura com uma idade mais avançada, então tem que ser uma vida inteira, né? Ah, não, ela vai precisar da cobertura só enquanto ela é mais jovem, no exemplo que eu dei ali quando o Bruno perguntou. Beleza, então pode ser um seguro de vida temporário. Ah, tá. Ok. Valeu. Eu que agradeço, Luiz. Mais alguma, pessoal? De qualquer forma, se surgirem mais dúvidas, eu estou lá no grupo do WhatsApp, tudo bem? Fique à vontade para me acionar por lá, sempre pelo grupo ali, até para que os demais também tenham acesso às dúvidas que venham a surgir, né? Então, como um ambiente de escola ali, de faculdade, enfim, né? A dúvida de um acaba ajudando o outro. Obrigado aí por me receberem mais um dia na casa de vocês. Desejo muito sucesso nos estudos. Espero ver em breve aí as comemorações da aprovação de vocês como planejadores financeiros. Tá bom? Boa noite, um abraço, pessoal. Valeu. Valeu, professor. Até mais.